fundo do meu coração, agradecer mais uma vez a acolhida que sempre tenho aqui em Cachoeiro do Itapemirim. Nunca falei nesta casa, mas em 2013, 2015, através do quarto P, eu fui convidado para falar sobre uma jornada espírita de Cachoeiro do Itapemirim. Então, me deixa muito lisonjeado e estar aqui nessa festa, nesse banquete espiritual, no dia de hoje, a homenagem a esse grande baluarte do Espiritismo no Brasil e, por excelência, no Espírito Santo, porque as luzes do Espiritismo no Espírito Santo necessariamente passam pelo facho do sol irradiado por Jerônimo. Isso é sem dúvida. Ele, ao lado de tantos outros que aqui inspiraram as formações das casas espíritas, da juventude espírita, enfim, de todo esse movimento que é crescente a cada dia. O tema alinhado com a direção desta casa, relacionamento interpessoal e a convivência do centro espírita, ele vem a partir de uma reflexão que eu tenho feito e falado nas casas espíritas da Grande Vitória, do Estado, de uma maneira geral, uma preocupação que não é de hoje, uma preocupação que não é da casa espírita, mas uma preocupação das nossas vidas pessoais. Então, nos momentos que eu tiver aqui, a gente vai buscar, não só na literatura espírita, mas fundamentalmente na literatura espírita, tecer esses comentários que servem, como diz Edmélio, para a gente trabalhar, inclusive, as nossas melhorias interiores, nos nossos relacionamentos familiares, nos nossos relacionamentos profissionais e, por que não dizer, nos nossos relacionamentos na casa. Por que esse tema? Por que desse tema relacionamento interpessoal e convivência na casa? Primeiro, para motivar para uma reflexão mais profunda acerca da necessidade de transformações, em vista do nosso comportamento atual que busca alternativas exteriores fugindo da realidade anterior. A gente fala tanto da necessidade de reformulação, a gente fala tanto da necessidade de reforma íntima, a gente fala tanto dos processos de autoconhecimento e da exigência atual do ser no teu processo de espiritualização, como nos ensina o Kardec. Mas que nós, na casa espírita, muitas vezes, e nós espíritas, não necessariamente só na casa espírita, buscamos no exterior os processos de transformação. Na revista, no jornal Ascenda, publicado pela Federação Espírita do Estado do Espírito Santo, de fevereiro de 2016, a matéria de capa é da minha autoria, a espiritualização do ser, exigências do momento atual. Aqui eu faço uma reflexão em cima de alguns ensinamentos trazidos por Kardec no processo de propagação do Espiritismo e da necessidade urgente de uma visão paradigmática do Espiritismo, no sentido de que ele possa, como previra Kardec, ser o alicerce básico de todo o processo de mudança que a sociedade quer, requer e urge fazer. Kardec colocou isso no artigo de setembro de 1858 da Revista Espírita, quando falava da propagação do Espiritismo. O período de influência sobre a ordem social, dizia Kardec, que separou em 4 períodos o processo de propagação do Espiritismo. E esse 4º período da influência sobre a ordem social, onde a humanidade, sob a influência dessas ideias do Espiritismo, entrará no novo caminho humano. E aí eu faço uma referência no artigo, dizendo que nós nos encontramos nesse caminho. Então a nossa responsabilidade é muito grande. Humberto de Campos, pela discografia de Chico, de Francisco Cândido Xavier, já nos alertara no início do século XX, com a publicação de Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, qual é a nossa missão? Não é passeio. Nós não escolhemos involuntariamente ser espíritas. Escolhemos. Porque no dizer de Joana de Ângeles, nós temos um contrato formal assinado com Jesus. O contrato é formal, é assinado com Jesus. E nós precisamos mudar todo esse processo, todo esse paradigma que essa sociedade passa e atravessa. Continuo no meu artigo. A partir de onde se processarão essas transformações que influenciarão a humanidade? Sem dúvida,
centros espíritas, reunidos em torno das federativas que integram o movimento espírita, dentro de uma visão de união e que revive a essência do cristianismo primitivo. E aqui eu evoco o Dr. Antônio Bezerra de Menezes, quando, no início do século XX, deflagrou o presidente da Federação Espírita Brasileira todo um processo de unificação da causa e do movimento espírita, muito bem assalvado por um outro baluarte do espiritismo, Leopoldo Machado. Então vejam vocês que nós nos encontramos nesse contexto histórico, nesse momento do século XXI. Por que esse tema? Para alertar os trabalhadores da Serra de Jesus para a importância da manutenção de um ambiente de equilíbrio e de fraternidade no centro. Edmete falou que aqui vocês não sofrem com esses problemas, mas nós sabemos, pela espiritualidade, que há todo um ataque organizado do mundo espiritual a se desmobilizar as instituições espíritas. Quem leu Aconteceu na Casa Espírita, e agora Manuel Filomeno de Miranda, num dos últimos livros publicado pela psicografia de Divaldo, traz perturbações espirituais, um ataque organizado a diversas instituições espíritas. E a situação é tão crítica que foi designado não menos para coordenar a equipe de bem, para poder trazer e abafar isso, Dr. Bezerra de Menezes. Perturbações espirituais. Leiam, reflitam. Quem é presidente de casa espírita, quem ocupa algum cargo na casa espírita, leiam, reflitam. Este é o ensinamento do Evangelho. E principalmente o ensinamento que Kardec nos coloca aqui, reconhece que o verdadeiro espírito é a sua transformação moral e pelos esforços que faz para domar as suas más inclinações. Ninguém está dizendo que você passou pelo pórtico da casa espírita que você virou santo. Para que domar as suas más inclinações. Transformação moral pelo esforço. Quer dizer, nós estamos no esforço, precisamos ter um esforço continuado no processo de transformação, primeiro de cada um de nós, para poder contagiar, viralizar, para poder usar um termo bem atual, cibernético, para a gente poder viralizar a sociedade em que a gente se encontra. Por que esse tema? Para relembrar a advertência da mensagem consoladora que diz: embora ninguém possa voltar atrás e fazer um novo começo, qualquer um pode começar agora e fazer um novo fim. Ou seja, dá tempo para tudo. Ah, mas eu já estou muito cansado, já passei, vou empurrar isso para a próxima encarnação. Não é por aí. Se você não dá tempo de voltar atrás e fazer um novo começo, Chico dizia que o teu reinício é no aqui e no agora, não é para depois que desencarnar. E aí a responsabilidade é a casa espírita. E aí a responsabilidade de cada um de nós, espíritas. Bom, tendo isso como plano de fundo e estabelecida as diretrizes sobre as quais nós vamos conversar, passemos à abordagem do tema. Existe um relatório feito pela ONU, pela Unesco, chamado Relatório Veloz, onde foram fixados para o século XXI os 4 pilares básicos da educação. Ali são colocados conceitos de fundamento da educação baseado no relatório da Unesco sobre a educação do século XXI, coordenada por esse cidadão Jacques Delors. E se nós formos olhar e analisar, os 4 pilares são aprender a conhecer, aprender a fazer, aprender a ser, aprender a viver juntos. Quem já viu isso? Hein? Nós trabalhamos nos pilares regionais da civilização. Quem já viu isso? Todos vocês já viram isso, porque isso está em Jesus, isso está no Evangelho.
Nada diferente disso está na religião. E isso está revivenciado em Kardec. É só fazer uma leitura mais apurada. Então, todos vocês já viram falar, ou já leram, ou conhecem isso. Hoje a gente vai falar nesse conjunto, nesse pilar, aprender a viver juntos. O que significa isso, segundo o relatório? Aprender a viver juntos, desenvolvendo a compreensão do outro e a percepção das interdependências. Ninguém está sozinho. Realizar projetos comuns e preparar para gerir conflitos. Porque a coisa mais fácil do mundo em termos de relacionamento seria se não houvesse as pessoas. Aí não ia ter problema de relacionamento. No respeito pelos valores do pluralismo, da compreensão mútua e da paz. Nós somos singularidades, cada um habitando a sua faixa de evolução, com as suas bagagens perispirituais que vão sendo transmutadas de uma encarnação para outra, mas nós vivemos num mundo plural, nas desigualdades, e nós precisamos entender isso, trabalhar isso nas nossas consciências e buscar da melhor forma possível a arte de conviver, de viver com o outro. Aprender a viver juntos, a educação deve utilizar duas vias complementares: a descoberta progressiva do outro, em sua diversidade e as suas diferenças, e a percepção das semelhanças, das interdependências entre todos os seres do planeta. Ou seja, estamos todos conectados numa grande teia de relacionamento. Todos estamos conectados. O bater de asas de uma borboleta em Tóquio pode provocar um desastre ambiental no outro lado do mundo. Então, é importante trabalhar que a minha visão precisa ser enxergada pelo outro, porque estamos em prismas, em situações diferentes. É o que a gente chama de empatia. Muita gente confunde. O que quer dizer empatia? É colocar-se no lugar do outro, é olhar sob a perspectiva do outro. E aqui está o quarto pilar, aprender a dizer junto, está lá em Mateus capítulo 7, versículo 12. Fazer os outros que gostarias que ele vos fizesse. Então, como eu disse, tudo isso está no Evangelho de Jesus. Prosseguindo, as questões de relacionamento podem gerar muitos conflitos. Conviver é um dos grandes desafios do nosso tempo. Existem diversos fatores facilitadores e bloqueadores para a convivência. Compreendê-los torna-se essencial para o relacionamento, pois estamos reunidos com pessoas de diversos conteúdos diferentes. Embora seja, por isso somos singularidades, ou seja, não tem ninguém igual ao outro, cada um na sua faixa vibratória, com todo o seu acúmulo de experiência, e certamente se choca os nossos interesses com o interesse daquele que está próximo de nós. E quanto mais próximo de nós, mais a possibilidade da gente se estranhar. E aí surge a questão da intolerância nesse processo de relacionamento. Que tipo de tolerância? De toda a ordem, de toda a natureza. Tolerância religiosa. Isso aqui é uma menina que, do Centro de Promoção da Liberdade Religiosa e Direitos Humanos, ligada à Secretaria, que foi apedrejada na saída de um culto de candomblé num determinado bairro da cidade do Rio de Janeiro. Isso é um caso de intolerância religiosa. Após ataques a templos, crimes de intolerância religiosa são investigados. O Centro Espírita Associação Caminho da Luz foi alvo de vandalismo no mês passado, lá no Mato Grosso. Outro caso de intolerância religiosa. Homem tenta matar o vizinho por intolerância sexual. Onde é que está a maldade?
sofrem agressão. A todo momento, se abrir os jornais de hoje, mulheres têm parte do corpo mutilado por ex-companheiros. Reforma política deve ser feita sem ódio e sem intolerância. País do futebol e da violência. Eu não posso votar no outro candidato, não posso ser do outro partido, não posso ser de outra religião, eu não posso ser do outro time. Caso de intolerância no partido de futebol, como o próprio ao contrário que pregou Augusto, o racismo ainda persiste no país. Ataques por racismo lideram o caso de delegacia especializada em São Paulo. Só alguns pontos. Falta de diálogo e intolerância são os principais causadores de desentendimentos familiares. Tolerância zero nas redes sociais. Tolerância é virtual, mas o problema é real. E recentemente, massacre em Paris, que terror volta à rua, Estado Islâmico ameaça aqui assim, uma violência gerando outra violência. E agora, recente, chefe de direitos humanos da ONU defende direito de aborto pela Zika. Ou seja, microcefalia não é pena de morte. Todos esses assuntos precisam ser tratados na sua profundidade. E o farol que ilumina a mudança desse comportamento necessariamente parte daqui, das ações estruturadas e sistematizadas que o centro espírita pode permitir levar. Então, tolerar é refletir o entendimento fraterno, nos ensina Emmanuel pela psicografia do Chico. Tolerar é refletir o entendimento fraterno. Isso serve para a nossa vida, não na nossa vida dentro da casa espírita. Porque a gente, nesse processo de melhoria, ou nessa imperfeição que nós nos encontramos, a gente tem várias pessoas, a gente representa diversos atores. E para isso a gente se vale das nossas máscaras. Não é verdade? Então, quanto menos máscara a gente estiver usando, mais assertivo a gente está sendo nos nossos processos de melhoria interior. O que é relacionamento interpessoal? Eu fui pegar isso emprestado da academia. É a maneira como você se relaciona com as pessoas à sua volta. A coisa é tão normal, natural, que a gente nem se atenha a isso. A forma como você reage às pessoas, como você interage com elas, suas emoções, ações e atitudes, quando as pessoas com as quais você se relaciona, podendo ser um contexto familiar, escolar, profissional, comunitário, na igreja, no centro espírita, enfim. Relacionamento interpessoal é como você se relaciona com aquele que está próximo a você. Nos seus contextos pessoais, familiares, profissionais e de sociedade. A estudiosa Regina Janete Pereira nos traz algumas questões sobre esse relacionamento interpessoal. A convivência nos obriga a lidar com diferenças de opinião, de visão, de informação, de cultura, de comportamento. Ou seja, como eu disse anteriormente, nós somos, dentro de um contexto, diversos pontos que têm acúmulos diferentes daquilo que a gente traz na nossa bagagem espiritual. Fazer isso pode não ser fácil, mas é possível se basear nos nossos relacionamentos interpessoais. Aí ela chama de 5 pilares. Tá? Não é espírita, não é literatura. Os 5 pilares: autoconhecimento, segundo ela, que é o reconhecer os nossos traços de comportamento, o impacto que causamos nos outros e que comportamento dos outros nos incomodam. Levando isso para a doutrina espírita, o que é o autoconhecimento? É a capacidade de eu olhar para dentro de mim mesmo e trabalhar dentro de mim as dificuldades, as intolerâncias e tudo mais que me faz ser da forma como eu sou. E ter um propósito, um planejamento efetivo de ainda nessa encarnação começar a trabalhar e tendo como referência sede perfeitos como nosso Pai. Empatia.
Trata-se de considerar os outros, as suas opiniões, sentimentos e emoções. A empatia também nos torna capazes de enxergar dentro do próprio umbigo e ampliar nossas percepções da realidade. Mas o mais comum é a gente olhar e enxergar o cisco no olho das pessoas com quem a gente relacionar e tendo no nosso uma trave, quer dizer, uma trave, um pedaço muito maior de madeira, seja o que for. Ou seja, é mais fácil descobrir os erros dos outros. Você não está claro para você que ali diante de você tem um espírito no processo de evolução, com bagagem espiritual completamente diferente da sua. Assertividade é a habilidade de nos expressar de forma franca, direta, clara, serena e respeitosa. Cordialidade é ser gentil, solícito, simpático, demonstrar consideração pelo outro de várias formas. E ética, esse artigo está faltando muito aí no mercado, que a crise levou, inclusive, as lojas que disponibilizavam ética, né? Então está tendo uma carência muito grande de ética, né? Em todos os sentidos, vertical e horizontal, nas estruturas organizadas desse país. E isso abre uma brecha, vocês vão ver mais na frente, isso abre uma brecha enorme para o ataque das forças das sombras. Não sou eu que estou dizendo, eu estou só repetindo. Isso abre uma brecha e uma oportunidade enorme para o ataque das forças organizadas e inteligentes da sombra. Às vezes a gente subestima as forças da sombra, mas elas são organizadas e muito inteligentes. Nunca devemos subestimar. Quem trabalha em processo de obsessão, quem trabalha nas câmaras mediúnicas, sabe do que eu estou falando. Sabe do que eu estou falando. É mais tolerante com os erros dos outros que os seus. Errar é humano, todos têm esse direito. Eu vi vocês, desde quando a gente era pequenininho, lá, estudando nos primeiros anos lá no liceu. Mas a gente vai repetindo. Em vez de criticar, oriente as pessoas. De repente elas não têm tanto conhecimento e atenção a detalhes como você. Procure considerar os sentimentos dos outros. Existe uma lógica nos sentimentos humanos e você pode compreendê-los. É a mesma coisa que você exigir algo de alguém que não foi ensinado para isso. A gente se dá com isso a todo instante. A gente quer exigir das pessoas determinados comportamentos para os quais elas não foram educadas. E isso irrita a gente de uma maneira tal que a gente perde, entre aspas, a paciência nesse tipo de situação. Os relacionamentos são, de certa maneira, medida da nossa saúde psíquica, da nossa saúde emocional. Isso me chamou muito a atenção. No momento em que eu vou me enclausurando, eu vou adoecendo. Porque tudo que você não usa, atrofia. E tudo que é atrofiado, estraga. Para de mexer o braço por 1 hora. Vê como é que você vai ser depois. E assim vai. Um exemplo banal. Estamos todos numa solidão e numa multidão ao mesmo tempo. Zygmunt Bauman é um psicólogo polonês, 88 anos de idade. Ele criou alguns conceitos, o amor líquido, a modernidade líquida, e ele mostra, num dos seus livros, que os nossos relacionamentos não são os relacionamentos de Facebook. Vou repetir. Os nossos relacionamentos não são relacionamentos de Facebook. Porque está todo mundo aí compilando relacionamento. Eu tenho 2.362 relacionamentos no Facebook. Nossa, isso aqui é um amigo, estava me contando que um amigo dele tinha 322 relacionamentos no Facebook. Morreu, tinham 3 pessoas no enterro. Que Deus os relacionamentos no Facebook. Então, tomar muito cuidado com isso, essa modernidade líquida. E os vínculos estão tão fragilizados na sociedade atual que a gente está trocando os nossos vínculos afetivos, como a gente troca uma camisa, como a gente troca uma calça, enfim. A gente está, numa linguagem, comoditizando
as nossas relações. Eu tiro um e encaixo o outro. As nossas relações pessoais, as nossas relações amorosas, afetivas, as nossas relações amorosas. A gente está trocando com muita facilidade, achando que a gente está saindo do problema, porque o problema está radicado em nós. O problema está radicado em nós. E a gente está mudando o exterior. E aí eu gosto muito do Pequeno Cristo. Eu sou apaixonado. Quem já leu o Pequeno Cristo? Não tenham vergonha, gente. Quem assistiu o filme recentemente do Pequeno Cristo? Aí leva um monte de criança para assistir o filme. O filme não é para criança, o filme é para adulto. O filme é de reflexão. Esse livro foi estigmatizado que era o livro das missas. Que nada, esse livro é um livro para cada um de nós. Eu trabalhei muitos anos em gerenciamento e relacionamento com o cliente, tanto implementando saque, essas partes de relacionamento com o cliente, sendo diretor de pessoas e de relacionamento com o cliente, como fiz palestras capacitando pessoas, ensino de relacionamento com o cliente. E eu falava que um dos melhores livros para mim, para tratar de relacionamento com o cliente, é o Pequeno Cristo. E se você já leu, releia para você me dar razão ou não. E lá tem um pedaço que diz o seguinte: a gente só conhece bem as coisas que cativou. Os homens não têm mais tempo de conhecer coisa alguma. Compram tudo prontinho nas lojas. Mas, como não existem lojas de amigos, os homens não têm mais amigos. Se tu queres um amigo, cativa amigo. Olha que interessante. A gente está com a comoditização é isso. Você vai lá e compra. Compra um relacionamento, compra uma namorada nova, compra. E assim. Então, como não tem loja de amigos, está ficando cada vez mais escasso ter amigos. Quem para pensar? Quantos amigos você tem de 15 anos? De 20? De 30 anos atrás? Quantas pessoas que você se relaciona hoje com aqueles que estudaram com você? Na minha época chamava primário, hoje eu não sei mais do outro. Mas que nas primeiras séries da escola, quantos relacionamentos você tem hoje? Mas nem relacionamento que você quer ter no dia do aniversário, não. Porque você viu no Facebook. Porque o Facebook já usou. Hoje é aniversário da minha. Vou passar no WhatsApp para ele. Não é assim que está funcionando? Hoje é aniversário da família, vou passar no WhatsApp para ele. Não liga. Quantos amigos você tem? Um professor, o Leandro Pires, a quem eu tenho uma admiração profunda, por dizer que Emmanuel foi o método que melhor mediu Kardec, diz o seguinte: que a condição humana tem o seu centro de gravidade no eu. Quando o eu não permanece fechado em si mesmo, no egocentrismo infantil natural, as suas potencialidades se desenvolvem na direção do outro, abrindo as perspectivas do altruísmo. Isso é doutrina espírita pura. Isso é o Evangelho de Jesus cristalino. Isso é o Evangelho de Jesus cristalino. Fazer ao outro o que querias que o outro te fizesse. Está lá. Está tudo ensinado. A doutrina espírita vem e lança luz sobre todos esses ensinamentos. E a gente fica aqui buscando um monte de livro de autoajuda para poder fazer como é que a gente muda o nosso processo consular. Esquece de ler Kardec. Esquece de ler Kardec. Bota Kardec no segundo ponto. De preferência, faz o cheque do apostila ou faz o download no doutor Google. Daquilo que interessa. Só daquele pedacinho que lá no ERG pediu. Vamos ler Kardec, gente. O cristianismo, o espiritismo é a revivescência do cristianismo. É o cristianismo para a sociedade atual. Kardec não escreveu o livro dos Espíritos para 158 anos atrás, escreveu para hoje. E nós, como espírita, temos que ter a responsabilidade de não só entender aquilo que está ali, mas praticar aquilo que está ali. O livro dos Espíritos, a questão 766, quando Kardec aborda as leis morais e nelas a lei de sociedade, coloca-nos que Deus fez o homem para viver em sociedade.
Bom, mas todo mundo sabe, tá? Pratica. E aí eu me deparei com essa tecnologia, com essa evidência. Quem sabe o que é o Ubuntu? Você já viu palestra minha falando sobre o Ubuntu? Não, mas eu já vi na... O que é o Ubuntu? Ubuntu é quando aquele jornalista foi fazer uma pesquisa na África e ele deu uma caixa de doce, de balas para as crianças. Qual a criança que ia ganhar aquela caixa de bala? E eles se deram as mãos, pegaram e dividiram. Isso aí é um exercício do Ubuntu. Alguém já ouviu falar dessa palavra? Ubuntu? Já ouviu? E ele ficou horrorizado, né? Porque ele esperava que uma criança quisesse comer todas as balas. Pode falar, gente. Esse aqui eu não sou dono da verdade, a gente está interagindo. Quem já ouviu falar sobre o Ubuntu? Está com vergonha? Gente, eu sou de casa. Eu nasci aqui do lado, a 63 quilômetros aqui, numa cidade chamada Alegre. Está entendendo? Brinquei muito na 25 de março, aqui na casa do meu avô, na Samuel Levi, na Belfonso Viana. Conheço isso aqui muito. Já vi esse rio subir e descer tantas vezes. Então, nós estamos em casa. É tudo Guanadiana. O Ubuntu é uma filosofia africana cujo significado se refere à humanidade com os outros. Trata-se de um conceito amplo sobre a essência do ser humano e a forma como se comporta em sociedade. Para os africanos, o Ubuntu é a capacidade humana de compreender, de aceitar e de tratar bem o outro, uma ideia semelhante ao amor ao próximo. Vocês não, quando eu voltar em Cachoeiro agora, na próxima jornada espírita, ou numa palestra aqui, eu vou perguntar o que é o Ubuntu. Aí vai ter lá 230 pessoas lá no auditório, aí vou só vocês levantam a mão, todo mundo junto. Eu sei. Então, por favor, não me deixe passar essa, porque eles vão me convidar para mim. O Ubuntu, aliás, eu não posso perder essa chance. O Ubuntu significa, para frente, né? O Ubuntu significa generosidade, significa solidariedade, compaixão com os necessitados e o desejo sincero de felicidade e harmonia entre os homens. O Ubuntu, eu sou quem eu sou porque somos todos nós. Olha só. Eles leram Kardec. Eles leram Kardec. Não tenho dúvida, eles estudaram o Evangelho. Olha que coisa mais preciosa. Uma sociedade com toda carência. Exercitar a generosidade, a solidariedade, a compaixão, artigos que para nós, dessa sociedade pós-moderna, é artigo de luxo. Voltando, Joana de Anjos nos coloca que o homem inquestionavelmente é um ser gregário, organizado pela noção para vida e sociedade. Não é verdade? Quem não se lembra desse filme aqui, com Tom Hanks, que foi, né? E ele precisa, um náufrago, ele precisava de alguém para conversar. E ele fez da bola o Wilson, o seu Wilson, para poder trabalhar. Ou seja, é o que está em Kardec, na lei de sociedade. O homem foi feito para poder conviver no processo de evolução. O homem deve progredir, está aqui. Sozinho isso não lhe é possível. Por não dispor de todas as faculdades, falta-lhe o contato com os outros homens. No isolamento ele se embrutece, ele definha, ele morre. Ele embrutece, ele morre. Qual a qualidade do meu relacionamento com a vida, com as pessoas e consigo mesmo? Vocês já pararam para pensar alguma vez sobre isso? O que eu tenho feito das oportunidades que me são dadas? O que eu tenho feito com todo o manancial de informação e de ensinamento que a doutrina espírita tem me propiciado? Qual tem sido a minha ação diante de todo esse legado? Vocês já se perguntaram isso? Que o processo de autoconhecimento, que tanto se fala nas casas espíritas, o processo de reforma íntima, passa necessariamente por essas indagações, por esses questionamentos pessoais. Mas o mundo vem mudando de uma forma vertiginosa, padrões de comportamento, regras e confiança vão se transmutando diante dos olhos, gerando insegurança e incerteza. Nos fala
Cachoeiro de Itapemirim. Quem conhece? A autora. Fantástica, sou apaixonado pela música. Aqui de Cachoeiro de Itapemirim, radicada em Niterói, vários livros escritos, pedagoga, educadora, e ela nos coloca isso nos seus livros. E ela ainda vai, o que valia para o nosso tempo de criança passou a ser questionado. O que valia antes não vale mais. Então, hoje, se você é avô, não dá para usar a mesma bula. Primeiro que não tem bula, rasgada, põe fez. E aí, o que valia para o seu tempo não vale. A coisa está tão maluca que, como diz a Mafalda, vai ter nesse mundo criança com smartphone e adulto com livro colorido. Virou uma coleção. Virou uma coleção. Você está entendendo? Eu sou apaixonado pela Mafalda, porque ela é uma eterna questionadora. E o mundo está assim. E a gente não entende. O que valia ontem, quando você foi dormir, já não vale hoje. Já não vale hoje. São outras referências, são outros padrões. E essa mutação constante faz com que nós nos isolemos em nós mesmos. E não demos curso aos nossos processos interiores de melhoria. Porque a gente se sente tão perdido que acha que não tem salvação mais. Vou deixar para a próxima encarnação. A relação humana. Tudo que acontece no relacionamento interpessoal decorre de duas fontes, o eu e o outro. Ou seja, estamos todos interconectados, como eu disse anteriormente. São vários fios que estabelecem conexões específicas entre si. Perceba um campo relacional que envolve tensões entre o individual e o coletivo, entre o material e o espiritual. Não tem como desassociar. Eu carrego comigo a psicosfera daquilo que eu penso antes mesmo de eu plasmar. Eu carrego comigo um conjunto de espíritos que estão afinizados com o meu modo de pensamento. E isso, e a mudança nesse conjunto afeta literalmente as mudanças em todos os outros. Essa teia que permeia os nossos processos de relacionamento interpessoal. Por isso que uma teia de asa de uma borboleta que toca pode provocar um furacão e não vai lá, o chamado efeito borboleta. E mais uma vez um pequeno princípio: aqueles que passam por nós não vão sós, deixam um pouco de si e levam um pouco de nós. Olha que interessante, a gente falava agora há pouco tempo atrás aí, nos processos de criação dessa casa espírita, há 82 anos, sobre a figura inspiradora de Jerônimo Ribeiro, que veio lá de São Paulo. Veio de São Paulo também, né? Sim, sim. Com Amália Franco, trabalhava com Amália Franco, ou seja, veio com uma missão, veio e deixou o que em nós, e levou o que de cada um de nós. E ainda hoje, nesse processo, como disse a Juliana, que está aqui todo esse conjunto de espíritos, dando sustentação a esse trabalho, a esse raio de luz que emana a partir desta casa e do conjunto das casas espíritas, que não só estão aqui em Cachoeiro de Itapemirim, mas num conjunto organizado onde ela faz parte. Nós precisamos ter isso. As pessoas não veem a nossa vida, ou nós não vamos à vida das pessoas simplesmente como uma peça decorativa. Nós levamos e nós deixamos um contributo nesse processo de transformação. Então, por que não fazer dos relacionamentos interpessoais os melhores momentos das nossas vidas, aproveitando o que as pessoas têm de bom para nos dar, seja na casa espírita, dentro de casa, no trabalho, enfim. Falava sobre modernidade líquida. Entretanto, o que está acontecendo conosco? A modernidade líquida que vivemos traz consigo uma misteriosa fragilidade dos laços humanos, um amor líquido. O tema é muito propício. A insegurança inspirada por essa condição estimula desejos conflitantes de estreitar esses laços e ao mesmo tempo mantê-los frouxos. Eu quero é ficar. Eu não quero relacionamento mais agora. Eu chamo você para almoçar, mas não vou endereço. É mais ou menos assim que a banda toca.
nós precisamos entender um pouco o que significa isso, essa mudança constante. As relações terminam tão rápido quando começam. As pessoas pensam que terminar com um problema, cortando os seus vínculos, mas o que fazem é criar problemas em cima de problema. Não falo mais com fulano, assim eu termino o meu problema, não é por aí. E o que ela deixou em você? E o que você deixou nela? A fragilidade dos vínculos humanos está de alguma forma relacionada aos desejos conflitantes, estimulados por sentimentos descartáveis, associados ou não a um olhar intolerante pelo outro. O nosso nível de intolerância é muito grande, eu mostrei lá nos primeiros slides. Se você não pensa igual a mim, se você não gosta do mesmo dia, não bota no mesmo partido, não gosta, enfim, você não serve. Vou te deletar da minha relação no Facebook. É assim que está rolando. Já aconteceu os relacionamentos estão rolando dessa forma. Apesar das possibilidades ricas de afeto, Joana, os relacionamentos humanos são infelizmente baseados em exigências, em expectativas e em projeções, ocasionando confusões e mal-entendidos que fazem que não nos percam a liberdade. Nós estamos projetando principalmente nos nossos filhos as nossas frustrações. Nós estamos projetando no outro o quê? As nossas necessidades de relacionamento, de realização. Não é verdade? A gente está delegando ao outro a responsabilidade de que nós precisamos ser felizes. E eles precisam fazer com que a gente seja feliz. Todos nós possuímos as nossas vulnerabilidades. Na convivência humana, esses calcanhares se chocam, se acritam. E no cerne dessa temática surge um problema de percepção do outro que foge determinantemente de nossas idealizações de perfeição. Ou seja, se não está dentro do meu modelo, se não está dentro da minha matriz, não serve para poder relacionar. Muito embora nos esclarece Joana de Ângeles, que mesmo havendo discordância de ideias e de posturas, para mantermos um relacionamento saudável é necessário mantermos um intercâmbio afetivo e interesses comuns, agindo em forma de compreensão. E aí, a gente passa, nessa segunda parte, a tratar disso aqui na Casa Espírita. Não necessariamente nesta Casa Espírita, mas alguns alertas, alguns pontos que eu acho importantes, em função dessas brechas que podem estar sendo, que estão sendo abertas, segundo os espíritos vêm nos alertando, sobre os processos de ataque nas sociedades, nas instituições do espírito. Não podemos esquecer que somos, por opção, trabalhadores espíritas, se não todos aqui, grande parte. E se por sermos trabalhadores espíritas, nos intitulamos como discípulos de Jesus. Porque foi ele que nos disse que nisto todos conhecerão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Bom, então volta de novo lá, aprender a conhecer, a viver juntos. Fazer o outro aquilo que gostaria que o outro te fizesse. A gente sempre pega só a segunda parte, né? E o que o outro faz para a gente. O que a gente faz para o outro, a gente inverte o processo. Vamos para a reflexão. Há quanto tempo nós tomamos conhecimento da doutrina? Não precisa falar e não precisa olhar para o lado. Desde quando estudamos de forma sistemática os ensinamentos da doutrina? Desde quando estamos engajados no trabalho do centro espírita? O que nos levou a trabalhar no centro? Então, essas são algumas reflexões importantes para a gente poder trabalhar o conteúdo daqui para frente. As casas espíritas, a gente sabe que elas têm diversas portas de entrada, uma linguagem metafórica. Então, a veneranda Joana de Ângeles, na psicografia de Divaldo Franco, no seu livro Em Busca da Felicidade, traz para a nossa reflexão em cima desse tema. Como vão ser nas ordens espíritas aqueles indivíduos que chegaram mediante informações? Aqueles grupos
grupos que vieram batidos pelo vendaval do sofrimento. Os curiosos, os buscadores da fenomenologia mediúnica. E segundo ela, o quarto grupo, os estudiosos perturbadores sinceros, os seus objetivos desinteressados de novidades e sem o culto da personalidade. E pergunta a ela, ou melhor, e detalha a ela, quem são esses que chegaram mediante informações? Os primeiros escutaram e desencontraram notícias a respeito dos imortais, das atividades espíritas, chegando a ser movidos por curiosidade e descompromisso. Quem trabalha com atendimento fraterno, quem trabalha sabe do que eu estou falando. Os primeiros facilmente desertam e mantêm as ideias que já trouxeram e em que procuram situar a doutrina, desinteressado do que ela tem para oferecer. Ou seja, está com dor de cabeça, bateu uma porta espírita, quer que resolva essa dor de cabeça rápida. Não quer ir consultar o especialista. Não tem persistência de entender essa completude do ser. Os grupos que vieram batidos pelo vendaval do sofrimento acertaram os conhecidos pelos fenômenos normais da dor, aguardando equacionamento rápido, olha, só esse e de fácil solução para os problemas que desenvolverem em largo período de tempo. Quer dizer, você vem batendo no mesmo erro e você quer chegar no centro espírita, alguém te avia uma receita, você vai ali na farmácia e compra. E resolve 3 gotinhas de 2 em 8 horas e um copo d'água fluidificada, toma passa e bebe água fluidificada, e toma passa e bebe água fluidificada, e fica com a barriga d'água e não resolve o problema. São sofredores na sua maioria, recusam-se a crescer, e quando permanecem nas fileiras espíritas, transitam de um para outro estado de dor, a dor anda deles. Daqui a 6 meses, volta para o atendimento fraterno, a dor já caiu. Eu conheci uma senhora que ela, todo ano, ela tinha que correr os médicos. Quando ela falava dos médicos, ela tinha todas as especialidades. Pegava lá a clínica médica lá e tinha todos. Uma vez por ano. Então veja só, a dor varia, porque não é para cada causa. O terceiro grupo são os buscadores da fenomenologia mediúnica. Sentiram-se interessados na fenomenologia rica de novidades, surpresas, com brinquedos que se substituem depois de usados, sempre deixando por outros mais interessantes e compensadores dos jogos da simbolidade infantil. Amanhã, se a presidente desta casa anunciar aos 4 anos que no sábado, domingo que vem, às 10 horas da manhã, teremos aqui uma sessão de pintura mediúnica, vai cobrar a fila lá na esquina. Vai lá depois da cartoneta. Não é muito longe, lá na saída do cachorro. Vai subir o morro aqui, ó, do Banco do Brasil e vai embora. Mas como vai ter gente aqui? Porque tem muita gente ainda atrás do fenômeno. Certo? Ele foi importante no determinado momento, Kardec ensina isso. Mas hoje, a ciência já está falando, a neurociência já está falando, as câmeras Kirby há muito tempo fotografaram as aulas, as psicocelas, e o quarto grupo, os estudiosos, foram atrás de roupa, foram atraídos pela gravidade dos seus postulados e dos fenômenos resistentes às teses que lhes opõem, permanecendo portadores de inexaurível fonte de informações de curso. Aí pergunta Joana, qual dos 4 grupos oferecerá a trabalhadores do centro espírita? Alguém quer se arriscar? Primeiro, segundo, terceiro ou quarto? Não sou eu que estou dizendo, é a veterana Joana Diante da Fotografia, de Divaldo Franco, do livro Em Busca da Felicidade. Qual dos 4 grupos, qual deles, oferecerá futuros trabalhadores do centro espírita? Eu vou fazer aquela pergunta que eu fiz lá em uma delas lá. Quem acha que é o terceiro, levanta o braço. Quem acha que é o segundo, levanta o braço. Quem acha que a gente não acha nada? A grande maioria não acha nada. Tem muita gente a fim de se envolver com algum trabalho do centro espírita, mas há muito fogo de palha. Trabalhadores de um dia, eu não sei aqui, né? Mas por onde
atuantes, que se comprometem com a consciência dos irmãos, tornando-se instrumentos do bem. Mesmo assim, ai meu Deus, eu estava tão satisfeito. Mesmo assim, é provável que estes que entre esses surgem alguns que insistam em prosseguir observando sem envolvimento emocional. Me inclua fora disso. Guardando dúvidas que mantêm diletantes e indiferentes. Vou na casa espírita, faço a minha contribuição mensal, levo os meus filhos na evangelização, assisto às palestras todas aquele dia. Tem terça e tem sexta ainda. 2 dias. E eu costumo dizer assim, esfrega o banco da casa espírita. Pega a senta aqui agora. Por favor, pode fazer a leitura preparada? Não, me inclua fora disso. Eu estou aqui, mas nunca tão. Os rumos a seguir no movimento espírita exigem convicção doutrinária, sacrifício pessoal, resolução consciente e refletida, ou seja, não adianta enfileirar livro que eu já li todos os livros de Emmanuel, todos os livros de André Luiz, todos os livros do Manuel Filomeno de Miranda, já li todos os livros da Joana de Anjos, todos os livros do Haroldo Dutra, e por aí vai. Eu sou um catedrático em doutrina espírita, mas vou começar depois. Eu estou falando isso porque é isso que acontece com a gente. Qual é diferente aqui? A grande maioria de nós está assim que funciona. O movimento espírita está sendo infestado por um academicismo muito grande. A gente está esquecendo de vivenciar os ensinamentos espíritas e está querendo acumular na parede os cursos de especialização em doutrina espírita. Se tiver mais de 70%, menos de 70% de presença, não passa para o próximo ano. Se não, vamos organizar essa coisa. Para refletir, boa vontade é fundamental, mas o trabalho voluntário requer capacitação, assiduidade, força de vontade e compromisso. Se tiver só boa vontade, eu falo isso com muita frequência. Pega 10 mulheres que não sabem cozinhar, bota uma cozinha e vai ver que você vai almoçar. Precisa ser. Pega 10 mulheres que não sabem cozinhar, bota dentro da cozinha e você vai ver que você vai almoçar. Não adianta só boa vontade, não chega de boa vontade, mas não tem capacitação, não tem força de vontade para continuar. E não só eu aprendi com isso, não, aqui, ó. É Divaldo, ditado por Joana, quando mostra um triângulo equilátero, do espiritizar, do qualificar e do humanizar. Aqui no qualificar, Joana nos fala que deveremos qualificar-nos, esforçar-nos para adquirir a consciência espírita e, claro, procurar melhorar as qualidades morais, sociais e familiares, as funcionais que é de trabalhador da casa espírita. Devemos buscar a qualificação espírita e tentar saber realmente o que é o espiritismo. Não adianta eu achar bonito fazer entrevista no atendimento fraterno, tem técnica. Você tem que entender. Não, tem gente que chega, ó. Poxa, o seu problema é obsessão. Porque tudo, grande parte, muitas vezes, ou é obsessão ou é mediunidade. Fica e tem gente que fala que tem que desenvolver a mediunidade, como se fosse ticando, bicho. Entendeu? E começa a receitar. Precisa dessa qualificação. E aí, eu vou me permitir dividir com vocês uma mensagem recebida por Divaldo no encerramento da reunião ordinária do Conselho Federativo Nacional em Brasília, no mês de junho, de 9 de novembro de 2014. Talvez vocês conheçam. Se não conhecem, façam usar o nome no Google. Momento decisivo. Acompanhe com atenção, isso é muito sério. Esses dias são de turbulência. A sociedade terrestre, com a inteligência iluminada, traz o coração despedaçado pela angústia do ser especial. Momento grave na historiografia do processo evolutivo, quando se operam as grandes mudanças para que se alcance a plenitude na Terra, anunciada pelos Espíritos nobres e prometida por Jesus. Tende, porém, bom ânimo, filhas e filhos do coração. Neste momento de desafio, de conflitos de toda parte, forte, é natural que surjam divergências
consciência limpa. Mas que tenhamos cuidado para não dissentir, para não dividir, para não gerar fossos profundos ou abismos aparentemente desconectados. Que o espírito de união e fraternidade leve-nos todos desencarnados e encarnados à pacificação, trabalhando essas anfractuosidades para que haja ordem em nome do progresso. Nunca ouvideis que o mundo espiritual inferior vigie as nascentes do coração dos trabalhadores do bem e ante a impossibilidade de os levar a derrocadas morais, porque vigilantes na oração e no trabalho podem infiltrar-se, gerando desequilíbrio e inarmonias a benefício das suas sutilezas perversas e a prejuízo da implantação da era nova sob o comando do Senhor. Ou seja, os espíritos protetores sempre estarão orando, sempre estarão vibrando, mas eles não fazem a tarefa conosco. O mistério de cada um. Venceremos lutando juntos, esquecendo caprichos pessoais e imposições egoístas, pensando em todos aqueles que sofrem e choram, que confiam em nossa fragilidade e aguardam o melhor exemplo da nossa renúncia em favor do bem, do nosso devotamento em favor da caridade, da nossa entrega em novo holocausto. Estou dizendo dependências. Esse é um chamamento para os momentos atuais. Nós, na casa das crianças, quando se calcanhar de calcanhar, quando simples mergulho, a gente se fecha e a gente gera uma celeuma improdutiva, uma discussão, uma distensão improdutiva que vai interferir nos processos de evolução da consciência. Isso está aqui relatado. Quem já leu esse livro? Aconteceu na casa. Eu direi o seguinte, e agora, perturbações espirituais, Manuel Filomeno de Miranda, ditado de volta, o seguinte já foi esgotado várias vezes, muito interessante. Agora é notar, tem Casa Espírita, presidente de Casa Espírita, trabalhador de Casa Espírita. Aqui a gente tem o seguinte: em estranha cidade do plano inferior, congregaram-se os espíritos obsessores com as mais perversas intenções. O doutor Bezerra está dizendo é disso. A psicosfera da cidade bizarra era densa, triste, angustiante e depressiva, resultado dos pensamentos de seus habitantes. Esse livro é de 2002. Qual é a missão? Pergunta um dos capatazes das forças do mal. A missão é de infiltração espiritual. Estamos de longa data planejando invasão, domínio e destruição de uma grande casa espírita. O centro em questão é um dínamo de benevolência. E como vamos agir? Por acaso vamos fazer os objetos se movimentarem? Atiraremos pedra contra os eleitos do Senhor? Vamos assassinar alguém? Deus já vai logo tudo, né? Nossa atuação será na surdina. Trabalharemos silenciosamente, ocultamente, no campo dos sentimentos, sugerindo pensamentos, estimulando as irritações, o ciúme, a fofoca, a indignação, os delírios, a disputa de cargos, funções, tarefas e etc. Aproveitaremos as brechas deixadas por muitos trabalhadores, retirando os anjinhos do caminho do bem. Esse é o único modo de penetrar numa instituição. Olha só. Olha só. Aí continua ele. Isso aqui, para mim, causou espanto. Porque eu fui reler esse livro agora, para preparar para cá. Preste atenção. Temos de valorizar o momento, pois as dificuldades econômicas, sociais e políticas do país estão a nosso favor. Foi escrito em 2002. Voltei, 2002. Para mim foi escrito ontem. Vamos reler? Temos de valorizar o momento. Opa! Pois as dificuldades econômicas, sociais e políticas do país estão a nosso favor. Muitos envolvidos com os problemas materiais esquecem de se vigiar, cultivando o pessimismo, a irritação, os palavrões, entrando naturalmente em nossa faixa vibratória, autorizando-nos o
influenciação e, na maioria das vezes, para nossa satisfação, nem se lembram da oração que poderia nos afastar completamente, rompendo os nossos propósitos. Eles próprios se autodestruirão. Eles próprios se autodestruirão. O que isso tem a ver com o relacionamento interpessoal? Se nós não vigiarmos os nossos pensamentos antes de plasmarem e se tornarem efetivamente uma ação, só no pensamento, e nós tomados desse momento que o país passa, está quebrando, está perdendo emprego, está não sei o quê, está fechando, meu dinheiro não dá, e a gente fica só reprisando qualquer roda de conversa, rola esse assunto, não tem como ser diferente. A gente esquece de se vigiar. E a gente cai numa vala comum e abre espaço para essas acusações. O que representa a ação espírita em nossa realização do espírito? O que representa? O contato com a doutrina mexe com as nossas entranhas. Ela incomoda o status, o nosso modus vivendi, cria conflitos íntimos, muita coisa se quebra dentro de nós. Volte atrás e lembre-se de quando você adentrou a casa espírita, você se tornou um trabalhador espírita. Tudo isso mexe com você. Tudo isso perturba. Por quê? Porque após o contato lúcido e consciente com o espiritismo, o indivíduo compreende o sentido da vida e o significado da sua existência na Terra. Ensina-nos de onde adiante. O centro espírita, a sua condição de escola, de educação de aula, de hospital, de oficina, de santuário, no qual o amor se expande, passa a constituir um lugar ideal para aprender a servir, cooperando em favor da iluminação das consciências e da expansão do bem em toda a Terra. Descobre que no centro espírita encontra a sociedade miniaturizada, uma série de relevância e significado, e tudo quanto ali seja realizado estará contribuindo em favor do conjunto humano, fora das paredes que se hospedam. O quarto período de Kardec nos falou, a influenciação dos ensinamentos da doutrina espírita na ordem social, na ordem da humanidade. Lá, setembro de 1858, o quarto período de propagação do espiritismo. É esse que nós começamos a vivenciar. Continua. Tudo quanto faças, e o faças com alegria, sem queixa, sempre feliz, de modo que todos aqueles que te recebam a presença levem algo de bom que lhes ofertas e jamais se olvidem do bem que fizeste. O ser divinal que somos e para o qual fomos criados, porque fomos criados à imagem e semelhança do Pai. Viver o Cristo, ensina-nos Joana de Ângeles, é também conviver com o próximo, aceitando as suas imperfeições, sem constituir fiscal ou pretender corrigi-lo, antes acompanhando com bondade, inspirando ao despertamento e à mudança de uma conduta de maneira própria, porque cada um de nós se encontra em um determinado estado. Isso é viver o Cristo, é fazer o outro o que eu gostaria que fizesse a mim. Tudo bem. Algumas conclusões. Não percebemos as coisas da mesma maneira. O que é verdade para um pode não ser para o outro. Se a gente não entender isso, a gente não vai aplicar o ensinamento do mandamento. Para nós, a verdade é a nossa percepção da realidade. É aquilo que eu estou vendo. Eu estou vendo uma janela numa parede, um ventilador para ar-condicionado. Estou vendo uma ótica, uma caixa de som. A minha ótica é completamente diferente. É isso que a gente não está disposto a fazer, colocar-se no lugar. Todo relacionamento é resultado de diversos elementos psicológicos. Entre esses elementos envolvidos temos um funcionamento psicológico de cada um, com suas emoções, os seus impulsos, as suas tendências, as suas qualidades, os seus defeitos, a sua condição espiritual, a sua conduta, os seus condicionamentos, etc, etc. Além disso, temos o contexto da realidade, com os objetivos, hierarquia, estratégias, expectativas e interesses de cada campo nacional. Considerando que tudo isso não é só
processo relacional, podemos imaginar a complexidade que é uma relação. Se nós não entendemos assim, que cada um de nós temos as nossas carências, as nossas vontades, os nossos defeitos, a nossa bagagem espiritual, enfim. Por isso somos únicos, singularidades. Precisamos entender isso para entender o outro. Por isso que o processo de autoconhecimento é esse entendimento. E aí, eu já tinha dito, relacionar-se com as pessoas seria a coisa mais tranquila do mundo se não fosse isso. Verdade? Não teria problema. Muito bem. Somente a legítimo relacionamento poderá ser considerado saudável quando as pessoas ou os seres intercambiam as expressões de afetividade e de interesse comum, mesmo que discordando das ideias e das posturas, agem em clima de agradável compreensão. Então, é assim que você fez. Eu não vou querer mudar você, eu não estou querendo mudar o outro. A gente não está disposto a se mudar, né? Mas chegar até esse ponto é uma caminhada difícil, ou seja, entender tudo isso é uma caminhada difícil, que pressupõe uma vitória sobre nós mesmos. O embate é conosco mesmo. E aí, a vida não tem controle agora, você tem que levantar e mudar. Não dá para só apertar um botão. É exercício, né? Exercício contínuo. E a minha tia é uma foto, né? Que é ditada para ilustrar essa aula de Hamed, que diz que não devemos impor aos outros o constrangimento de convencê-los da nossa realidade, como se nossa maneira de ver fosse a melhor, nem achar que a verdade é propriedade única que somente coubesse a nós a posse exclusiva desse patrimônio. Quem é você, meu caro, para dizer o que eu tenho que fazer, como eu tenho que fazer, para a gente não receber esse tipo de desafio? E aí eu queria agora tomar a liberdade de trazer uma reflexão para vocês desta casa. E que vocês leiam com toda atenção isso que está sendo posto ali, que eu peguei emprestado de adaptação ao texto do Grupo de Estudos e Pesquisa, a humanização do Centro Espírita. Tá certo? Pensem comigo. Imagine uma casa para trabalhar onde a desconfiança foi substituída pela esperança. Onde todos acreditam que a casa também é deles. Onde controlamos a forma de fazer e não as pessoas. Até porque cada uma delas se preocupa em se vigiar. Onde encaramos os problemas como oportunidade e enfrentamos procurando descobrir o que está errado e não quem está errado, ou quem é o culpado. Onde medimos o resultado em vez das pessoas e definimos procedimentos em vez de autoridade. Onde perguntamos como posso ajudá-lo, em vez de dizer isso não faz parte do meu trabalho. Imagina uma casa onde trabalhamos juntos, com uma equipe, para sermos cada vez melhores, não pelo simples fato de sermos melhores que os outros, mas para melhor servir. Imagine uma casa onde buscamos uma resposta para cada problema, em vez de vermos um problema em cada resposta. Onde o único erro é repetir o erro e a única a verdadeira falha é não pensar. Imagine uma casa onde os dirigentes são companheiros, amigos, em vez de simplesmente chefes e feitores. Onde temos disciplina dos trabalhos, em vez de disciplinarmos as pessoas, até porque cada um já está preocupado com a sua própria disciplina. Imagine essa casa, onde o significado da palavra responsabilidade está vinculado ao desejo de contribuir e não a uma obrigação imposta por outra pessoa. Afinal, o trabalho é de Jesus. O compromisso é com a doutrina, é com Jesus, é comigo, porque o meu contrato foi assinado com Jesus e ele é formal. Imagine um ambiente construído sobre uma base de confiança e respeito, onde as ideias são bem-vindas, embora não necessariamente implementadas, e as pessoas são valorizadas pela sua contribuição, se preocupando com o seu aprimoramento contínuo, atendendo a receita do amai-vos e instruí-vos. Imagine uma casa onde as pessoas dizem que pode ser difícil, mas é possível, em vez de pode ser possível, mas é muito difícil. Imagine uma casa
onde o medo de ser franco, leal e honesto foi substituído por um ambiente de franqueza sem medo, de sinceridade sem rudeza. Imagine uma casa, imagine e acredite. Você pode imaginar? Pode ajudar a manter uma casa assim? Não é todo dia que se faz 82 anos. E acredito que todos vocês, os membros da diretoria do Geraldo de Ribeiro, juntos estão materializando esse sonho em sua casa externa. Imagine, construa, e construa de novo. Porque o centro espírita, segundo Joana de Anha, é muito maior do que as paredes que são erigidas. Ele é o corpo espiritual de Jesus, totalmente impregnado do amor ao outro. E se nós não desfazermos das nossas mochilas espirituais, se nós não abrirmos mão das nossas ambições que vimos trazendo ao longo das diversas encarnações, se nós não dermos um basta em nós mesmos, nós ficaremos tempos e tempos, encarnações e encarnações, recitando frases completas do Evangelho, sem que isso toque o nosso coração, sem que isso modifique a nossa atitude, sem que isso traga para o nosso campo de trabalho um ser melhor, mais experimentado, que tenha Jesus no seu leme e que tenha a vontade verdadeira de ser melhor amanhã do que fui hoje. Esse é o propósito do Espiritismo. É ele que vem a cada dia buscar, num processo de educação constante, a reformulação do ser. Mas educação do cérebro, do educar, de tirar de dentro para fora, de ajudar a levar de um ponto ao outro ponto mais elevado. Na concepção clara de que Jesus nos ensinou e que a doutrina vem revivecer, jogar luzes sobre esse ensinamento. Por isso, não nos esqueçamos de que estamos aqui a serviço do Mestre. E é a ele que devemos a nossa prestação de contas. Não é todo dia que se faz 82 anos. E não é todo dia que se passa na porta de uma casa que faz 82 anos. Tenham isso como consciência. E eu quero fechar nessa minha conversa, voltando aqui para o mundo. Eu tenho certeza que lá, quando aqui voltar, quando estiver aqui de novo, vou perguntar o que é o mundo e vocês vão me dizer o que vem assim. Vai funcionar. Não funcionar. Opa. Olha o som. Estudando os usos e costumes de uma tribo africana, quando ao final dos trabalhos propôs uma brincadeira às crianças da região. Colocou um cesto cheio de doces embaixo de uma árvore e propôs uma corrida. E disse, olha, quem chegar primeiro leva o cesto. As crianças se alinharam prontas para correr, enquanto elas estavam prontas para correr, ele disse já. Todas deram as mãos e correram juntas até a árvore, pegaram o cesto juntas e comemoraram juntas. O antropólogo olhou curioso para aquela situação e uma das crianças olhou de volta para ele e disse, Ubuntu, tio. Como uma de nós poderia ficar feliz se todas as outras iriam ficar tristes? Ubuntu é uma palavra que representa uma filosofia e uma ética antiga africana que significa sou quem sou porque somos todos nós. Uma pessoa com Ubuntu tem consciência de que ela é afetada quando um semelhante seu é afetado. Ela sabe que o mundo não é uma ilha, que ela precisa dos outros para ser ela mesma. O Ubuntu fala de respeito básico pelos outros. O Ubuntu é compaixão, partilha, empatia. O Ubuntu diz que ser humano é ser como os outros. E ser como os outros deve ser como Deus é. Unidade plural, nós seremos mais humanos se formos um com nossos semelhantes. Em outras palavras, gente precisa de gente para ser gente. Na verdade, quanto mais dedicado a outras gentes, mais gente você se tornará. Minha oração é que você faça a partir de hoje mais ou alguma coisa por alguém, hoje, amanhã e sempre. Enxergue o outro
conecte-se com gente, faça alguma coisa por alguém, porque ninguém é alguém sem um outro alguém. Somos seres únicos, mas somos feitos para viver coletivamente. Deve ser por isso que na oração que Jesus nos ensina, ele diz que o Pai é nosso, ele diz que o pão é nosso. Quando pede livramento, ele diz: livra-nos, e diz que venha o teu reino a nós. Nós é realmente uma mensagem que precisa não estar só na nossa boca, mas precisa estar dentro do nosso coração. Você precisa, para ser gente, estar diretamente ligado com vínculos de amor, de amizade, de afeto com outra gente. Diz para o ser humano, pratique sua fé nele. Um para você. Com essa mensagem final, eu agradeço mais uma vez a oportunidade de estar aqui, de dividir essa pesquisa com vocês. Espero que eu tenha conseguido colocar na cabeça de cada um de vocês aqui, encarnado e desencarnado, um pouco da necessidade de reflexão. E eu poderia só dizer, com uma única palavra, Ubuntu para vocês. Obrigado, Fabiano. E se somos todos nós, vamos pegar o protocolo? Fiquem de pé, cheguem um pouquinho para o meio e juntem-se. Ubuntu. Quebrando o protocolo que nós temos no coral, hein? Somos companheiros, amigos, irmãos, abraço e venha leve, somos nós do bem. A nossa alegria é de bons cristãos, não perde a Jesus, nem fere a ninguém. A nossa alegria é bem do Evangelho, vibra e contagia, da criança ao